Muito bem-vindo ao canal, me chamo Davi Cavalcante e vamos abordar hoje o motivo que levou a essa prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro. Isso daqui eu tô com a matéria aqui, ó, do jornal e vamos fazer ponto a ponto para cada um analisar, refletir se de fato foi correto, não foi, se foi uma medida conveniente e oportuna para tomar exatamente nessa semana da taxação dos Estados Unidos, que o Brasil estava com enorme dificuldade de negociar com o governo americano, e essa prisão basicamente impediu essa negociação. Mas passando essas considerações, vamos ver o motivo que Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar e a repercussão que isso daí pode dar. Observe aqui ó, as fotos, ó, sem descrição, foto da BBC News, fonte. Isso daqui foi postado pelo filho dele, um dos filhos, Flávio Bolsonaro. Ó, Bolsonaro Copacabana, as hashtags que ele coloca. E o outro foi Carlos Bolsonaro. Eu acho que um é senador e o outro não sei se é deputado, vereador, coisa assim. Ó, te amo, pai, e o Brasil também te ama. Postou isso daqui, essa foto, não sei quem tirou, né? Não sei se foi a esposa dele, quem foi que tirou essa foto ele de costa, de tornozeleira aqui na casa dele. Ó, as fotos do ex-presidente Bolsonaro e de apoiadores compartilhadas nas redes sociais foram produzidas na decisão do Michel Alexandre de Moraes que determinou a prisão domiciliar do ex-presidente. Isso aqui o jornal tirou exatamente a decisão do ministro Alexandre de Moraes. O outro ponto é o que? As imagens aparecem no despacho do STF, ó, usado por Alexandre de Moraes para contextualizar o que considerou como descumprimento de medidas cautelares impostas em julho. Ele vai informar aqui nessa decisão o primeiro ponto que ele entendeu como descumprimento foi a questão de Bolsonaro ele mostrar tornozeleira em julho. Mas uma questão que eu digo é o quê? Se foi descumprimento, por que Alexandre de Moraes ele não puniu o Bolsonaro no momento do descumprimento? Se foi descumprido e o Alexandre ele viu desse descumprimento, fez vista grossa, isso daí é errado. Não deveria ter sido feito. Porque ele esperou nessa manifestação para mandar a prisão domiciliar de Bolsonaro e ressuscitou o que aconteceu em 17 de julho. E são questionamentos que precisam ser respondidos. Ó, na decisão assinada na segunda, o magistrado afirma que Bolsonaro violou as restrições definidas em 17 de julho, quando foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica e ficou proibido de utilizar redes sociais direto ou indiretamente. Isso daqui é algo muito complexo, na minha opinião. Como é que Bolsonaro utiliza rede social direto ou indiretamente? Pode ser que um apoiador dele filme e poste na rede social. Aí Bolsonaro utilizou isso indiretamente. Ele não tem esse controle. Ele pode orquestrar por meio de terceiros, pode, mas é algo impossível de provar também. Aí por isso que fica uma decisão assim muito melindrosa, difícil de fazer. Inclusive, Bolsonaro, na época do dia 17 de julho, ele consultou até o advogado dele, que ele ia ter uma entrevista na imprensa, e ele cancelou por causa disso, não falou com ninguém. Observe, de acordo com Moraes, o ex-presidente seguiu se comunicando por meio de aliados e familiares. Isso daí, assim, é complicado, essa questão daí. De aliados e familiares. Quem seria aliado? Quem seria familiar? Qual é essa definição daí? Pode ter sido um apoiador que postou, pode ter sido um meio de comunicação também pode ter postado. Como é essa interpretação? Isso aí tem de verificar com muita cautela esse tipo de decisão. O ministro destacou a divulgação de vídeos e áudios feitos por Bolsonaro durante os atos realizados no domingo, ao 4 de agosto, e publicado nas redes sociais por seus filhos e apoiadores. Isso daqui de apoiadores é complicado, que a manifestação teve 100 mil pessoas. 100 mil pessoas publicando, elas perdem o controle até em qualquer evento, filmar, fazer alguma imagem dele, algo do tipo. Né? Ó, para Moraes, o conteúdo reforça uma tentativa de obstruir a justiça e pressionar o STF. Isso daqui, ó, na prática, o que é? Tá tendo sim pressão da direita para tirar a punição de quem participou do 8 de janeiro, pedindo inclusive anistia. Isso aí é ponto pacífico, é uma das pautas. E pressionar o STF, eu não vejo necessariamente
O STF, a pauta está em cima de um ministro chamado Alexandre de Moraes. Pode ver que no protesto eles não citaram Gilmar Mendes, não citou Carmen Lúcia, não citou o próprio Zanin, que é o ex-advogado de Lula. O problema da direita, conforme está cristalizado, está todo mundo vendo, é com um único ministro, Alexandre de Moraes. Aí, isso daí que está pegando muito na direita, pelo discurso, protesto e tudo mais. Bolsonaro deverá cumprir sua residência em Brasília, sem poder receber visitas, além de seus advogados e pessoas autorizadas pelo STF. Isso daqui agora o STF vai controlar de perto. É quem entra, quem deixa de entrar. Seus advogados, na prática, deve ser apenas advogados constituídos nos autos, né? Para também não ter burla. Vamos supor que ele pega qualquer pessoa que tenha uma carteira da OAB, assina qualquer coisa, assina uma procuração, dizendo meu advogado, na verdade, está sendo informante de Eduardo Bolsonaro. Isso daí pode ser, né? Eu estou supondo. É por isso que essa decisão também tem que ser mais fechadinha, né? O ministro Alexandre de Moraes deixou muito aberto. A pessoa pode ter milhares de advogados para milhares de ações. Ele pode ter uma ação contra a companhia de energia elétrica, não deixa de ser um advogado dele. Esse advogado aí, ele pode pegar a informação e passar para Eduardo Bolsonaro. Fica um negócio muito solto. O uso de celular também está proibido. O ministro determinou ainda busca e apreensão de qualquer aparelho telefônico em posse do ex-presidente. Significa que eu acredito que Bolsonaro ele deve ter milhares de celulares, né? Deve ter pego uma, deve ter uns 10 guardado na casa dele. É por isso que ele fala do celular de maneira geral, né? Não há dúvida de que houve descumprimento da medida cautelar com claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal, escreveu Moraes. Lembrando que o ataque foi ao ministro Alexandre de Moraes. Isso daí não significa que Moraes represente o STF como um todo. Tem de ter essa distinção. STF é uma coisa, o governo brasileiro é outra, a pessoa do ministro é outra, tem de estar bem dividido para também não cair em erro. Aqui, na presente hipótese, na veiculação pelas redes sociais, proferida por Jair Messias Bolsonaro, na Câmara de Deputados, por seu filho, também investigados, momentos após o acontecimento, constada a tentativa de burla à medida cautelar de mostrar a utilização do ilícito modus operandi anteriormente citado. Isso daqui, o ministro Alexandre de Moraes, ele citou a burla. Por que ele não puniu o Bolsonaro nesse momento? Isso é uma pergunta que tem que ser respondida. Todo juiz, quando tem uma medida dele descumprida, isso ocasiona uma consequência, uma sanção. E o ministro Alexandre de Moraes, ele ignorou e esperou para utilizar agora, falando que teve a primeira burla. Não pode ter tolerância a descumprimento. É a mesma coisa falar que Bolsonaro não pode participar de uma manifestação e Bolsonaro participa de 3 manifestações e a justiça não faz nada. Isso daí, na primeira, já era para falar: você quebrou, você vai ser punido porque você quebrou essa determinação judicial. Era para ser bem claro quanto a isso. É um frame de vídeo divulgado por Eduardo Bolsonaro, ex-filho ex-presidente. Da tornozeleira eletrônica foi dia 17 de julho. Essa daí foi a primeira quebra. E Alexandre de Moraes determina: a justiça é cega, mas não é tola, né? Ele está contextualizando, falando que Bolsonaro está querendo fazer a justiça de boba, né? Em outras palavras, é isso daqui, Exemplo, o uso coordenado de redes sociais por aliados familiares para manter ativa a comunicação do ex-presidente com seus apoiadores. De fato, isso daqui, na minha opinião, o ex-presidente está fazendo. Principalmente que ele não pode sair da mídia. Se ele sair da mídia, ele é esquecido, ele perde influência política. Mas é muito difícil controlar isso. E também a questão de proibir a comunicação é algo muito complicado. Nem o presidente Lula, quando foi preso, ele teve essa proibição de comunicação. Isso, o Lula, ele se comunicava com a base aliada dele, com os partidos dele e tudo mais. Inclusive, ele, salvo engano, conheceu a atual esposa dele no momento que ele estava preso. Observe que tinha esse livre acesso de Lula. Isso daí é algo que eu acredito bem questionável, né? Segundo o ministro, configura burla a proibição de uso de redes sociais, mesmo de forma indireta. Aí, observe que são as medidas feitas difíceis demais de
seria cumprido e muito escorregadio, com muito pretexto, muito brecha, do jeito que foi feito, né? E pode, de fato, assim, cair na parte subjetiva. Foi descumprido? Não foi? O que é burro, o que não é? Aí fica nessa discussão e só prejudica o trâmite processual. Ó, observe, será considerado burla a replicação de conteúdo por meio de milícias digitais. O que seria milícia digital? Tem que ter uma definição legal disso daí. Até onde eu sei, não tem. Ou mesmo de apoiadores políticos ou ainda por investigados em patente coordenação. Ó, observe, apoiadores políticos fica tão indeterminado. Bolsonaro acho que teve mais de 40 milhões de votos. Se 40 milhões de pessoas forem utilizadas para divulgar a rede social, vai prender todo mundo, vai prender Bolsonaro, como é que vai ficar? Fica um negócio fora de controle. Ó, ou por outros investigados aqui. Ó. Isso daqui também assim, complicado demais, essa questão daqui. Ou ainda por outros investigados. Fica bem determinado isso daqui, ó. Em patente, coordenação. Isso aqui, tem de prova coordenação, tudo, é um negócio complexo. Mas a questão que está sendo montada hoje, observa-se que está tendo uma construção, sim, junto a várias pessoas para bater de frente e caminhando para o impeachment de Alexandre de Moraes, e ele está sentindo isso. Observe o primeiro ponto, protesto domingo. Segundo ponto, o Alexandre de Moraes mandou botar a tornozeleira em Marco Duval, deu essa repercussão. O terceiro ponto foi a prisão de Bolsonaro. Com a prisão de Bolsonaro, repercutir internacionalmente, vai ter a pressão. Isso daí, o Alexandre de Moraes, ele pode ser um excelente juiz, mas não está sabendo lidar com o jogo político. E ele está caindo reiteradas vezes, uma atrás da outra, nas questões da direita. Ele, por mais que ele tente evitar, ele não está conseguindo e está dando margem para muita crítica internacional e dentro do Brasil, angariando mais votos para a direita. Isso daí tem de ficar muito claro. Observe, participação por telefone aqui. Ó. O outro ponto daqui foi o dia 17, agora participação por telefone. Ó. Bolsonaro participa por telefone de manifestação. Além de uma captura de tela de perfil oficial do senador Flávio Bolsonaro, filho de Bolsonaro. Ó, a publicação mostra o momento que Jair Bolsonaro se dirige por telefone aos manifestantes que participaram do ato em seu apoio. Assim, foi uma ligação de vídeo feita entre um pai e um filho. Isso daí, né? Aí realmente ele tá entendendo que teve essa burla daí. Aí não sei a questão de interpretação, né? Mas essa é a fundamentação do ministro Alexandre de Moraes. Ó, ampla divulgação dessas falas por meio de redes sociais e veículos de imprensa reforça o descumprimento da medida cautelar. O primeiro ponto, né? Ó, ainda o ex-presidente não tenha publicado diretamente os conteúdos, a decisão argumenta que a articulação com aliados e familiares, no caso o pessoal que organiza a manifestação e os filhos, tem o objetivo de manter o alcance das suas mensagens em desrespeito às restrições impostas da Suprema Corte. Na prática, o que apresenta aqui é o que o ministro Alexandre de Moraes está querendo calar Bolsonaro para que ele não fique postando nas redes sociais e inflame a situação. É esse ponto que Alexandre de Moraes está querendo fazer e o Bolsonaro ele está escorregando entre os dedos do Alexandre de Moraes. Observe que ele bota aqui o objetivo de manter o alcance das suas mensagens. Por mais que restrinja Bolsonaro, ele sempre arranja um meio de falar com os apoiadores dele. Isso que está incomodando o ministro Alexandre de Moraes. Ó, e ainda teve apoio às sanções, né? Ó, a decisão de Alexandre de Moraes destaca a publicação de Flávio, ó, agradecendo os Estados Unidos, e agora, na semana, pode ter problema com os Estados Unidos, a grande tendência. Ó, segundo a legenda afirma, clara manifestação de apoio às sanções econômicas impostas à população brasileira. Aqui, a sanção econômica é complicado falar que foi a população brasileira. Isso daqui foi ao governo brasileiro que teve essa sanção por causa das decisões da Suprema Corte. Tem que lembrar disso também. Aí está sendo generalizado para Alexandre de Moraes como fosse a população brasileira toda sofrendo. Mas até o motivo da sanção foi uma questão mais política que está acontecendo. A questão dos BRICS, do dólar, etc. Mas não foi necessariamente a população brasileira. Isso aí tem que ficar bem claro. Inclusive, até a sanção daí, podemos dizer que vai impactar positivamente alguns setores. Por exemplo, carne, eu acredito que vai cair o preço, porque não vai conseguir exportar. E carne tem liquidez no Brasil em qualquer tipo
corte de carne se vende aqui. Ele baixa o preço e consegue ter liquidez, diferente de questões de pedras ornamentais, que ninguém tem interesse, né? No Brasil, de maneira geral. Divulgação do perfil de Jair Bolsonaro. Aí tem aqui Carlos Bolsonaro, né? Falando. Alexandre de Moraes pode tentar e não vai conseguir calar o país inteiro. Bolsonaro aqui na piscina. A questão de ataques ao STF. Isso aqui, eu acho que é Nicolas Ferreira, que estava no trio. Foi Eduardo que republicou, mas eu acho que esse aqui é Nicolas, que estava falando. No mesmo sentido, essa aqui é a decisão. Ainda afirmou que em breve nem Paris haverá mais para ele. Isso daqui foi uma conversa que teve, acho, no STF, eu não me lembro do contexto direito, que foi dito, se tudo desse errado, teria Paris. E é isso que eles estão trabalhando, nem para a Europa poder aceitar o ministro do STF. É basicamente isso, por isso que entendeu como fosse um ataque à Suprema Corte. A última imagem incluída na decisão traz o trecho de cobertura da revista Veja e atos de apoio a Bolsonaro. Observe que basicamente foi o que aconteceu disso daí. O motivo da prisão. Primeiro ponto, descumprimento do dia 17 de julho, quando ele mostrou a tornozeleira. Quando ele mostrou a tornozeleira, se teve descumprimento, já era para ter tido a punição de Bolsonaro, ter tido a prisão domiciliar dele, decretada anteriormente. E segundo, porque ele falou por meio de telefone com os filhos dele na manifestação. Resumindo, foram esses dois tópicos daí que fez com que o ministro Alexandre de Moraes decretasse a prisão domiciliar dele. Não podendo Bolsonaro usar celular nem receber visitas de pessoas não autorizadas pelo STF e apenas de advogados constituídos que Bolsonaro pode receber. Esses daí foram os principais pontos. Eu fiz uma abordagem ampla de vários temas aqui, do motivo e abordando de uma maneira geral do que foi dito, para vocês terem ideia do que está passando na cabeça de Alexandre de Moraes, do que foi, como foi a decisão, e para todo mundo ficar ciente. Eu peço que todos comentem, compartilhem, divulguem e opinem também a respeito dessa decisão. Foi oportuno, foi conveniente, foi correto? No primeiro descumprimento, era já para Bolsonaro ter prisão domiciliar. No meu ponto de vista, se o STF entendeu pelo descumprimento no dia 17 de julho, já era para ter decretado dia 17 de julho. Não esperar ter 2 descumprimentos, conforme ele disse, para decretar. Aí isso daí também fica na opinião de todos vocês. Aí eu peço que comente, compartilhe e divulgue esse vídeo para chegar no máximo de número de pessoas possíveis para ter conhecimento do que está acontecendo de fato nessa decisão de prisão preventiva do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado a todos e até a próxima.